Mauro, tem que mudar o sistema? É hora? É a única solução nesse momento para tentar encaixar o Norte? Pode-se voltar com o que deu certo, pelo menos na palavra da moda que eu gosto, uma plataforma de jogo, que nada mais é você voltar a um sistema tático, a uma memória que deu certo, e dentro dessa memória que deu certo, você encaixar os jogadores em suas respectivas posições? Acho que nessa sequência de jogos, o melhor fazer é tentar o que é mais simples e o que é mais factível, né? Qualquer mudança mais elaborada exige mais tempo, né? Esse tempo não existe. Vai existir agora durante a data FIFA, mas aí você perde jogadores convocados e aí não adianta nada. O Flaco deve ser convocado, a seleção da Argentina deve passar por uma renovação, outros jogadores vão ser convocados, os paraguaios vão tudo. E sobre Carlos Miguel, não tem solução, né, Mauro? É o único cara, né, Raí, Mauro, é o goleiro titular do Palmeiras. Agora, me chama a atenção o seguinte, vocês lembram o ano passado, o treinador do Palmeiras, quando o Everton, pós-Mundial de Clubes, passou a ser muito questionado, e aí veio a compra do Carlos Miguel? Qual que foi a declaração dele? O Carlos Miguel é o meu terceiro goleiro. Segundo goleiro, Marcelo Lomba. Primeiro, o Everton. O Everton não vai sair. Se sair o Everton, Marcelo Lomba. Ele, Abel Ferreira. A gente pode puxar depois a entrevista. Tem aí. É fácil de achar. É fácil de achar. Everton quebra a mão. Curiosamente, aparece o Carlos Miguel de titular. Pra que serve o Marcelo Lomba? E aí, no final do ano, o segundo goleiro, que na verdade, então, passou a ser o terceiro na escala, porque se o Carlos Miguel vira o primeiro, em tese, então, o Everton só serve porque estava machucado, então ele seria o, entre aspas, reserva naquele momento, e o terceiro, ele vira o segundo oficial de novo. O titular que só saiu da equipe 2 meses depois, recuperado, é chutado. E o então, que pra ele, Abel, era o terceiro goleiro, é o titular absoluto. E agora tá aí. Ou seja, semana que vem, então, por deficiência técnica do Carlos Miguel, o Marcelo Lomba vai ter que jogar no Paraguai? Essa é a pergunta que fica agora. Não. E acho que foi um erro, falei na época, então fico muito à vontade para falar, não sei, acho que ninguém libera impunemente um goleiro histórico de um clube, como é o caso do Everton no Palmeiras. Não dá, cara. Você não libera um goleiro assim. Do nada. Aí vai lá pro Grêmio, beleza. Agora mesmo, contra o São Paulo no final de semana, ele mostrou boa forma, fazendo defesa importante, inclusive. Até no final do jogo, quando o São Paulo quase empata o jogo, né? Então, assim, o Palmeiras está pagando por um erro. Eu acho que o caso do Carlos Miguel lembra muito do Hugo Souza, quando Paulo Souza foi técnico no Flamengo. Perfeito. O Paulo Souza colocou o Hugo para jogar porque ele, o seu preparador de goleiros lá, comissão técnica portuguesa, eles viam no Hugo um goleiro com potencial. Pela mesma razão. Grande, muita envergadura e tal. Só que um goleiro com várias deficiências que a gente vê até hoje no Corinthians. O jogo com os pés é péssimo. E ele é um goleiro que falha muito. O Hugo Souza falha muito. O Carlos Miguel e o Hugo Souza são do mesmo nível, gente. Sim, eles falham mais ou menos com a mesma regularidade. Não são... Um goleiro vai falhar uma hora, mas assim, eles falham com uma certa frequência que é incompatível com um time grande, eu diria. Sabe? Não rola. E, enfim, no caso do Corinthians, é o goleiro que ele pode ter, né? O Corinthians não tem dinheiro para ficar contratando... O Palmeiras não. O Palmeiras pode contratar um goleiro, poderia buscar, ou manter aquele que ele tinha. O Corinthians, o Cássio meio que chegou a um estágio final da carreira dele no Corinthians, havia muito desgaste, de fato. Ele foi barrado pelo Carlos Miguel e o Carlos Miguel foi embora. Então o Corinthians pegou um goleiro que era possível. O Flamengo não está usando o Hugo Souza, foi lá, pegou emprestado, depois comprou e ficou com ele. O Palmeiras não tem essa necessidade. Não tinha necessidade de abrir mão do Everton de forma precipitada e não tinha necessidade nenhuma de ficar com esses dois goleiros. Um goleiro veterano que ele parece não confiar, tanto que virou terceira opção, agora a segunda, que é o Lomba. E o caso do Carlos Miguel, que acho que é um erro de avaliação crasso. Coisa bem evidente. Aliás, o fato de ele não ter jogado na Premier League, até ilustrando com toda essa passagem que o Raí observou, seria o bastante para você pensar, peraí, esse cara não ficou lá por quê? Exato. Aí você pega e dá a camisa titular para ele e vamos embora. E até a tiragem, né, Mauro, para você fazer uma avaliação e contratar, é muito pequena, né? Muito pouco. Poucos jogos. Ele foi promovido a goleiro titular do Palmeiras, com uma amostragem pequena. Até no Corinthians não foi uma temporada inteira. Não, e Premier League, nível alta Europa, ou o goleiro hoje, ele é um líbero, ele é um 11º jogador de linha, ou não joga. Não adianta. Times que têm a capacidade de uma saída de bola rápida, ele vai utilizar o goleiro. Ele não tem essa capacidade. Então, a sensação que... O Forrest o contratou porque ele tinha uma multa rescisória baixa. Lembra que reduziram a multa dele no Corinthians? Sim. 4 milhões de euros. Aí, certamente, algum agente chegou lá e falou, tem um goleiro promissor no Brasil e tal, dessa altura e tal, joga num time grande, barrou um goleiro que é histórico, que é o Cássio, e custa barato. Vamos ver qual é que é. Vamos ver, traz aí, promoção, né? Vamos ver.
E devolveu, vendeu pelo mesmo valor aproximadamente, recuperou o dinheiro lá, para ele está tudo certo. Para o grego lá, o Eurículos Merandopoulos, né? O pessoal andou chamando uma época, eu estava namorando o Vasco. Para ele está tudo bem, não é muito dinheiro para ele e ele recuperou a grana, quer dizer, o Forrest recuperou o dinheiro. Então, na verdade, até a contratação dele não foi assim, vamos contratar um grande goleiro do Brasil, não, foi um negócio de oportunidade que apareceu e ele não vingou. Aí você pega e entrega a camisa titular de um dos elencos mais caros da América Latina para esse goleiro. Acho que o certo seria, Carlos Miguel vem, fica na reserva do Everton, treina, espera a hora de jogar e mostra o que pode. No caso, se o Everton fica, já teria recuperado a posição há muito tempo. Provavelmente vai ser o Evangelista, né, no lugar do Andreas Pereira, eu imagino. E não tá bem. Assim, o Abel tá tentando fazer uma mudança de sistema de jogo, né? Tá fazendo uma mudança, mais do que tentando. Desde que o Palmeiras regressou aí da Copa do Mundo, né? São 4 jogos no Campeonato Brasileiro, é isso? Curitiba, Atlético Mineiro, Inter... E Vitória. E os 2 da Copa do Brasil, agora esse da Libertadores, então são 7 partidas? 8. Curitiba... 7 partidas. Eu insistiria um pouco mais. Ele está tentando fazer uma mudança, eu não acho que seja o problema o sistema de jogo, de verdade. Eu acho que as características de alguns jogadores podem ser trocadas por outras, como, por exemplo, um jogador de mais construção na linha defensiva. O Palmeiras pode ter com, por exemplo, o Piquerez, esse jogador, um jogador de bom passe, de boa saída para o jogo. Mas aí vai prescindir do Piquerez na ala. Então pode tentar o Giai, por exemplo, para trabalhar ele para ser um desses zagueiros de construção. Ele é um jogador forte, e aí você pode ter até uma variação, né? Já que a ideia é ter o Alan na outra extremidade, na outra ala do campo, se você faz uma zaga com Giai, Murilo e Gomes, por exemplo, Giai, Gomes e Barbosa, mais o Piquerez na outra ala, você pode variar para uma linha de 4 em alguns momentos dentro do jogo, sem precisar mudar peças, né? O Giai vira um lateral, o Piquerez desce, você tem a dupla de zaga, forma uma linha de 4. O Giai fica para a saída, você abre Alan de um lado e abre Piquerez do outro. Você tem força pelos lados do campo. A dupla de volantes, para mim, do Palmeiras está bem resolvida, Marlon e Andreas. O Marlon tem feito uma grandíssima temporada, né? Ontem o segundo tempo dele foi muito bom, o primeiro tempo nem tanto, mas eu falo que os dois, Raí, eles para mim são mais características ofensivas, quase que como meias, do que volantes de contenção, tanto é que o Palmeiras fez passado, né? Só que aí por isso que para mim o Palmeiras jogaria melhor com um base, como fazia a função da quem? Então, aí que tá. Tem esse jogador, não é? O base é que o Abel não trabalhou. Ele tinha o Larson, o Garoto, o Luiz Pacheco, que poderiam ter sido trabalhados ao longo da temporada, porque agora é quase que um devaneio. Falar, vou colocar o moleque pro jogo e ele volta. Ele não trabalhou, ele tinha as soluções. E aí você soltar o Marlon e o Andreas. Aí sim, para praticamente um 8/10 e você ter um meio-campo mais recheado. É a visão que eu tenho que pode reconstruir esse meio-campo pro Palmeiras. O Andreas eu até acho que pode ser esse cara para jogar numa região central ali, né? Perto do gol não como um meio atacante, que ele não é esse jogador, mas como um cara que pode dar um passe pro Vitor Roque em profundidade, pode abrir uma bola no lado do campo para um cruzamento. O Marlon também é um jogador que abastece bem de lançamentos, de bolas invertidas nesse sentido. O Arias, um jogador que acho que pode ser trabalhado também com mais liberdade. Ele estava muito preso ontem numa faixa meio esquerda ali, muito preso, ele pode vir um pouco mais para dentro, é um cara que conduz bem a bola, também encontra bons passes. Então, eu acho que dá para insistir um pouco nessa formatação. Ontem o Palmeiras teve pela primeira vez a dupla, Flaco e Vitor Roque juntos. Com essa formação, eles jogaram juntos contra o Fortaleza, mas ali o jogo já tinha ido, 3-0, tal, não sei o quê, foi um time misto do Palmeiras. Então eu acho que dá para insistir um pouquinho. Precisa ajustar algumas coisas, algumas rotas, algumas dinâmicas. Eu acredito que o Abel saiba que essas coisas precisam ser ajustadas. E o Palmeiras pode crescer ainda com esse sistema. O Palmeiras foi campeão jogando assim em 2023, 2024, naquela arrancada. Foi 24, né? 23, o último brasileiro. 23, o último Campeonato Brasileiro. Tava atrás ali, na briga, né? Ele muda o sistema para 3 zagueiros. Que na verdade ele adaptava o Piquerez para fazer essa saída de 3. Ele não era 3 zagueiros efetivamente, mas ele adaptava, né? Então, ele tinha essa... Mas isso aí é ok. Ele tinha um jogador diferente, que era o Veiga nesse sentido, né? Que era um meia atacante. Acho que hoje o Palmeiras não tem um meia atacante como era o Veiga. O Maurício talvez possa emular um pouco isso, né? Mas tem muita peça, cara. Tem muito jogador bom. Tem muito jogador bom o Palmeiras.
Sousa, que saiu do banco ontem de novo, o Maurício, como eu disse, Flaco e Roque voltando a jogar agora. O Vitor não fez um bom jogo ontem, está voltando de um período de lesão. Então eu acho que tem margem ainda para evoluir, para melhorar mesmo dentro desse sistema. Agora, algumas características precisam mudar. Continuar jogando de saída com Emiliano, Gomes, Murilo, Emiliano, Gomes e Barbosa. Murilo, Gomes e Barbosa. Aí é uma zaga muito dura, muito física e pouco criativa. Pelo menos um jogador atrás tem que ter uma capacidade de passe. Ah, mas é zagueiro, tem que armar o jogo, são os meio-campistas. O futebol mudou, cara. Essa frase talvez valia para 20 anos atrás, hoje não vale mais. Os primeiros criadores de um time de futebol hoje são os defensores. E agora fica a grande pergunta. Será que Abel Ferreira precisa mudar completamente o sistema do Palmeiras para fazer esse time voltar a render? A análise mostra que o Verdão ainda tem um elenco muito forte e várias opções, mas algumas peças precisam ser melhor aproveitadas, principalmente no sistema defensivo, no meio-campo e no ataque. A situação de Carlos Miguel também voltou a gerar questionamentos, principalmente pela decisão de liberar o Everton e apostar no atual goleiro. Ao mesmo tempo, existe a possibilidade de encontrar uma formação mais equilibrada, aproveitando jogadores como Piquerez, Giai, Andréas Pereira, Marlon, Alain, Flaco Lopes e Vitor Roque. Agora eu quero saber a sua opinião. Abel Ferreira deve insistir nesse sistema ou precisa mudar imediatamente? Carlos Miguel ainda merece ser o titular? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião é muito importante para esse debate. E se você quer acompanhar todas as notícias, polêmicas e análises do Palmeiras, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outros torcedores do Verdão. Afinal, a temporada continua. E uma mudança no sistema pode ser exatamente o que o Palmeiras precisa para voltar a jogar o futebol que a torcida espera.